No campo, muitos produtores enfrentam desafios financeiros que colocam em risco anos de trabalho e investimentos. Mas o alongamento das dívidas rurais pode ser uma alternativa estratégica para recuperar o fôlego e manter a produção ativa. Nesta reportagem, você vai entender como a assessoria jurídica especializada pode fazer a diferença na renegociação, na proteção do patrimônio e na segurança do homem do campo. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. E para falar sobre esse tema muito importante para o produtor rural, a nossa grande referência profissional será o Dr. José Neto Cruz de Souza, que, para nos orgulhar, vai falar sobre soluções e a importância do produtor ficar antenado em relação às suas dívidas. Doutor, a primeira pergunta, e já saudando o senhor, é sobre: é inteligente para o produtor rural, na hora do perrengue, se antecipar e procurar um banco para facilitar ou fazer um tipo de renegociação? Perfeitamente. Eu costumo falar com o produtor rural, sobretudo meus clientes, que é melhor ele antecipar do que ele esperar uma execução rural. Porque ele, quando ele antecipa, ele vai preparar os documentos necessários, como, por exemplo, um laudo de frustração de safra, laudo de capacidade de pagamento, e ele vai antecipar, ele vai chegar até o banco, até a instituição financeira que fez aquele empréstimo para ele, com esses laudos na mão, juntar com um documento que a gente chama de um requerimento administrativo, e ele vai poder fazer esse pedido de alongamento, que a gente faz esse pedido de forma administrativa, perante ao banco. E que é muito importante porque esse produtor rural ele tem a possibilidade de requerer esse alongamento de dívida com as taxas de quando ele pegou esse crédito. Vamos supor, se ele pegou um crédito há 5 anos atrás e por algum motivo a lei, a vontade dele, por uma frustração de safra, ele não tem condições, né, temporariamente de pagar aquela parcela, ele pode alongar essa dívida com as taxas de quando ele pegou. Exemplo, se ele tomou esse empréstimo a 4% ao ano, ele vai poder fazer também esse alongamento com a taxa sendo aplicada de 4% ao ano. E um detalhe muito importante, que ele ainda tem aí um prazo de carência de 1 até 3 anos para quitar e ainda podendo chegar até 20 anos para ele quitar as parcelas anuais. Podemos dizer que esse endividamento desse agricultor, desse produtor rural, o brasileiro em si, realmente aumentou nos últimos anos? Sim, o endividamento da agropecuária aumentou significativamente de uns anos para cá. Principalmente assim, vamos pegar assim o efeito pandemia, pós-pandemia. Não afetou não só o empresário mercantil, mas esse empresário aí que a gente chama que é o empresário a céu aberto, que é o produtor rural. E além disso, teve também o quê? O produtor rural que pegou um crédito há 3, 4, 5 anos atrás, ele não ia imaginar que ia acontecer uma guerra como tem, já tem para 4 anos mais ou menos aí, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, que afetou o produtor rural não só no Brasil todo, mas no mundo todo. Aí agora nós temos também aí uma guerra entre o Irã, lá no Oriente Médio, Estados Unidos, que também afetou o produtor rural brasileiro e muito. Que eu gostaria até de fazer uma ressalva aqui, o seguinte: o ano 2025 teve uma safra recorde de quê? De grãos. Mas ainda assim, o produtor rural, em 2026, agora ele vai ter problema.
problema é que capacidade de pagamento, capacidade temporária. Haja vista que, em que pese que houve uma safra recorde, entretanto, os insumos, em virtude aqui dessa guerra, vamos botar, do Oriente Médio e da Rússia, os insumos aumentaram em torno de mais ou menos 63%. E esse produtor rural, ele não está preparado para esse aumento desse insumo. Então, ele produziu. Só que, com o aumento dos insumos, essa capacidade de pagamento dele vai ficar prejudicada. Entendi. E esse problema atinge mais pequenos, médios ou grandes produtores? Ou, na verdade, está atingindo a todos? Na verdade, atinge a todos. Porém, o pequeno produtor, ele vai sentir mais porque ele, por ele ser um pequeno produtor rural, tem crédito à disposição dele? Tem. Todavia, tem mais dificuldade de pegar esse crédito. O médio produtor, ele já tem uma maior capacidade, ele tem mais um acesso a esse crédito, mas ele vai sentir também, porque a pressão dele em cima dele é maior. O grande produtor, ele tem uma capacidade financeira melhor para pagar? Pode ter. Mas ele também sofre, porque do jeito que sofre o pequeno, o médio, o grande produtor também vai sofrer, porque ele trabalha com o fluxo de caixa, ele trabalha com a programação. E uma vez que impactou uma frustração de safra, um excesso de seca, um excesso de chuva, uma epidemia de praga, uma política externa de preço, de uma política agrícola, ele não prejudica, ele não interfere, não é só no grande produtor, no pequeno ou no médio, ele interfere no todo. Entendi. A queda nos preços das commodities influenciou quanto nesse endividamento? Influenciou bastante, até porque o produtor rural, como eu falei, quando ele pega um crédito, seja ele agropecuário ou agrícola, ou pecuário, quando ele apresenta um projeto perante o banco para ele pegar um determinado valor, vamos supor, se ele pegou um dinheiro emprestado para adquirir gado, naquele momento ele comprou aquele gado, que ele pegou aquele dinheiro, dando um exemplo de R$ 300 na arroba. Mas se acontecer alguma frustração de safra, se houve, por exemplo, um excesso de seca, não vai ter o quê? O desenvolvimento do capim. Se não tem o desenvolvimento do capim, aquele pasto, aquele gado vai emagrecer. Se aquele gado emagreceu, ele vai perder peso e esse produtor rural, a tendência é vender ele por um valor menor. Então, isso vai impactar. A mesma coisa na agricultura. Se o produtor rural ele produziu grão, mas chega lá na frente, muitas das vezes ele tem a produção, só que chega na hora de vender, de escoar o produto dele, mesmo que seja um escoamento desse produto internamente, seja dentro do Brasil, ou externamente, vou voltar aqui para o exterior, ele vai sofrer por isso. Nós temos um exemplo quando houve o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, que ele excepcionou algumas culturas que podia ser exportada. E eu vou dar um exemplo, duas que ficaram fora aqui. Vou falar aqui no meu estado aqui da Bahia. O cacau, a cultura do cacau, e o café não entrou essa exceção. Então, assim, esse produtor rural que tomou empréstimo para o plantio de café, para o plantio do cacau, ele sofreu muito com isso e teve um prejuízo significativamente. Hein, doutor, o produtor está conseguindo honrar seus compromissos ou já vemos um alto nível de inadimplência? Hoje, assim, dados oficiais, produtor rural, assim, em torno de 70% dos produtores rurais estão endividados. Agora, eu quero fazer uma ressalva. O produtor rural ele está endividado, não é culpa dele, não. Porque é o que eu costumo falar, e quem trabalha com o direito do agronegócio, quem trabalha com o agronegócio, sabe. O produtor rural ele é um empresário a céu aberto, que ele está propício ao quê? Ele está propício a todos esses fatores climáticos, que eu já acabei de falar e vou repetir, excesso de chuva, excesso de sol, epidemia de praga, entre outros fatores que não dependem da vontade dele.
É uma coisa que é natureza. Então, assim, e além disso, ele ainda tem ainda o problema da política de preço, da política externa, que eu acabei de dar o exemplo aqui das guerras que vem acontecendo aí. E aí, o prejuízo deles é grande. Então, está havendo aumento de pedidos de recuperação judicial no agronegócio? E mais uma: o acesso ao crédito rural ficou mais difícil? Se sim, por quê? Sim, em relação ao pedido de alongamento de dívida rural, aumentou significativamente. Ou seja, eu vou falar assim, bastante. Hoje, muito banco estão executando o produtor rural, entrando com ação de execução, porque aquele produtor rural, ele tomou um crédito por motivo além à vontade dele, ele não está conseguindo pagar. Então, o que está? Quando nós falamos lá no início, que o produtor rural, a melhor estratégia para ele é antecipar essa ação de execução. Ele não esperar que o banco, se ele, houve uma frustração de safra na atividade dele rural, que ele antecipa essa frustração de safra, esse problema, e vai até o banco, lógico que através de um advogado especialista em alongamento de dívida rural e execução rural, para que faça um trabalho bem feito, que faça um pedido bem feito, que com certeza ele vai resolver o problema dele. E os bancos estão mais rígidos na concessão do financiamento? Existem, assim, alternativas para o produtor que já está endividado? Boa, excelente pergunta. O produtor rural, isso é assim, eu vivo no dia a dia, eu vivo na prática isso, junto com meus clientes, com produtores rurais no Brasil todo. O banco, quando você faz um pedido de alongamento de dívida rural, assim, a primeira coisa que o banco faz é, às vezes o banco não quer nem receber um pedido de alongamento de dívida, mas só que assim, o alongamento de dívida rural não é um querer, não é uma benevolência do banco, é uma obrigação dele. Isso aí é um direito subjetivo do produtor rural. Aí é que há a importância e a necessidade desse produtor rural que sofreu uma frustração de safra e que ele está incapacitado temporariamente de pagar um crédito rural que ele tomou emprestado, não é o fim da linha para ele. Não é o fim da atividade rural dele, mas aí ele tem que contratar, ele tem que ter uma assessoria jurídica especializada no direito do agronegócio, sobretudo no alongamento de dívida rural e execução rural. E a renegociação de dívidas é viável? Quando se fala em renegociação, é muito importante que a gente faça uma diferença. Vamos fazer uma diferença entre renegociação e alongamento e ou prorrogação de dívida, que é a mesma coisa. Por quê? A renegociação, ela geralmente ela é proposta pelo banco. Só que essa renegociação ela não é benéfica para o banco. Por que eu falo isso? Porque o banco, quando ele chama o produtor rural para fazer uma renegociação, ele tira todo aquele benefício do produtor rural. Por quê? O produtor rural ele tem muitos benefícios. Só exemplo, uma linha de crédito, vamos supor, pode ser custeio, investimento, tem linha de crédito de 4% ao ano. Estourando aí, quando uma taxa muito alta, ele chega a 12% ao ano. Mas o que acontece? Muitas das vezes, o produtor rural, ele coloca, na hora que ele vai pedir um alongamento, que o banco fala que é um alongamento, mas na verdade não é, ele aumenta, ele tira aqueles benefícios, ele coloca taxa lá de 15, 18, 20. Eu estou com um caso prático aqui no escritório de um produtor rural que o banco tirou. Ele tinha tomado um empréstimo a 8%, ele foi até o banco sem uma assessoria jurídica, o banco colocou para 23% uma série, a outra está dando 35%. Enquanto que, se esse produtor rural, se ele fazer um requerimento de um alongamento de dívida rural, que é a mesma coisa de uma prorrogação, através de um advogado especializado no ramo, ele vai fazer esse alongamento de dívida com ele com o quê? Com o banco, que essas taxas que deverão ser aplicadas, as taxas quando ele tomou empréstimo. Ou seja, se ele tomou empréstimo na época 4%, e se ele for fazer esse alongamento dessa dívida, essa dívida dele também vai ser alongada até 4% ao ano. E detalhe,
Muito importante, porque quando o produtor rural ele pede, ele está solicitando para fazer um alongamento, é porque naquele momento ali está incapacitado temporariamente de pagar aquela dívida, seja a parcela ou o contrato todo. Só que a lei, tanto o Manual de Crédito Rural, o Decreto-Lei 167 de 1967, entre outras leis que regulamentam o crédito rural, fala que o produtor rural que tomou um empréstimo rural e que houve uma frustração de safra, ele tem o direito de pedir um alongamento de dívida, da dívida dele, com carência para pagar, que vai de 1 até 3 anos, podendo chegar até 20 anos. E que eu gosto de frisar sempre, com as taxas originais, ou seja, daquelas taxas de quando o produtor rural tomou aquele empréstimo. Se foi 4%, aquela dívida dele será alongada, será prorrogada também 4%. Perfeito. Então vamos lá. Quais são os mecanismos legais para reorganizar as dívidas rurais? E também, o planejamento financeiro ainda é negligenciado no campo? Planejamento hoje que mais o produtor rural usa, que lança a mão, é o que eu acabei de falar, que é o alongamento de dívida rural. Porque com o alongamento de dívida rural, com essa carência que vou colocar, que a partir desse laudo de capacidade de pagamento, desse laudo de frustração de safra que foi realizado naquela atividade do aquele produtor, constatando que houve a frustração de safra e que aquele produtor rural ele tem uma incapacidade temporária de pagamento, mas que ele tem uma capacidade futura de fazer aquela, de pagar aquela dívida, o que, é que vai acontecer? Quando ele tem aquele prazo de carência de 1 até 3 anos, é como se ele está ganhando ali um prazo para ele respirar, para ele se reestruturar. Então, se ele consegue um prazo de 3 anos de carência, mais 12 anos para pagar a dívida dele anual, ele vai se reestruturar durante esse prazo da carência e para daqui a 3 anos iniciar o pagamento. Então, assim, é uma estratégia muito boa e isso está na lei que regulamenta o crédito rural, porém, poucos produtores rurais sabem. E detalhe importante que eu gosto muito de chamar a atenção do produtor rural, que o banco não fala isso para o produtor rural. O banco, quando o produtor rural está em dificuldade financeira, que procura o gerente chama ele de meu amigo, bate, dá um tapinha nas costas dele e fala: vamos fazer uma renegociação, eu vou te ajudar. Só que a renegociação não é o caminho, não é uma estratégia boa para o produtor rural, porque a renegociação, da forma que muitos bancos fazem, sem querer falar nome de banco aqui, só, em vez de ajudar o produtor rural, só vai prejudicar. Então, na verdade, o doutor quer dizer, solução existe. Basta conectar com o profissional certo, que realmente entenda do riscado. Falando em profissional, como eu disse no início, o senhor é uma grande referência profissional. Além de advogado, é também professor e ministra cursos. Fale um pouquinho sobre esses cursos, professor. Sim, além de advogar com alongamento de dívida rural e execução rural há muitos anos, para vários produtores no Brasil, eu também, isso após muitos pedidos, muitas mensagens de vários advogados no Brasil todo, eu acabei de lançar um curso com o nome Alongamento de Dívida Rural e Execução Rural na Prática, onde eu ensino os advogados a trabalhar nesse mesmo ramo que eu trabalho. Ou seja, eu estou colocando o meu dia a dia, a minha rotina, como fazer um alongamento de dívida rural, como fazer uma execução rural, que lá eu ensino que uma execução rural, ela não é o fim de linha, ela não é a descontinuidade, ela não vai fazer com que aquele produtor rural pare de trabalhar. Agora, se esse produtor rural for citado, ele receber uma citação de uma execução rural e ele não contratar um advogado que realmente entenda, ele pode ter muitos prejuízos. Eu quero só dar um exemplo aqui. O produtor rural que recebe uma ação de busca e apreensão, o banco entra com a ação de busca e apreensão que emprestou o dinheiro para o produtor com alienação fiduciária. E se ele não fizer uma defesa bem feita, com certeza o juiz vai mandar retirar ou a máquina, algum bem que ele comprou, que aí pode ser que vai atrapalhar
na continuidade da atividade rural desse produtor. Doutor, me permita fazer um adendo aqui, ou talvez a palavra certa seria uma ressalva. Além de advogado, além de professor, o senhor também sente na pele, porque também é um homem do campo? Sim, eu sou formado em técnico em agropecuária, sou ex-produtor e advogo há mais de 20 anos na área. E daí nasceu essa necessidade, como eu presto tanto serviço, eu advogo para vários produtores rurais, e como eu já falei, muitos pedidos, muitas mensagens dos advogados, eu criei esse curso, porque assim, eu entendo que eu sozinho, uma minoria que tem poucos advogados especialistas nesse ramo no Brasil, eu entendo que mais advogados têm que também se especializar nessa área, tem que fazer parte desse nicho da advocacia, até se não pensando só em honorário, mas pensando também em ajudar o produtor rural, que é um empresário altamente sofrido. Perfeito. Quero agradecer a sua participação, que de forma didática passou com brilhantismo, de forma objetiva também, as melhores informações, soluções para você que é produtor rural e também para você que é profissional, conforme foi falado aqui, citado durante a matéria, um advogado e precisa se especializar, se antenar cada vez mais. Muito obrigado pela sua participação. Deixo ao senhor os meus sinceros votos de progresso e êxito nessa sua profissão que é maravilhosa e entrego a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Eu quero deixar uma mensagem diretamente para o produtor rural. Falar assim, produtor rural, preste atenção. Uma ação de execução, uma cobrança, muitas das vezes ela não está correta. E só para resumir, uma, uma execução de um banco, uma execução rural, ela não é incontestável. Agora, ela passa a ser incontestável se esse produtor rural não contratar o advogado certo, não contratar um advogado especialista em execução rural e alongamento de dívida. E assim eu quero finalizar, deixando aqui os meus contatos. O meu número de telefone é 73988337385. Vou deixar também aqui na tela um QR Code para o produtor rural que queira maiores informações a respeito de alongamento de dívida e execução rural, que eu estou à disposição. Vou deixar também um QR Code para que o advogado, para o colega que tenha interesse de entrar nessa área, que clica aí no QR Code, que eu estou aqui e tenho o maior prazer de passar um pouco do que eu sei. Porque eu tenho comigo o seguinte, que o sol brilha para todos. Entretanto, a sombra é a gente que conquista. Então, venha comigo. Um abraço. E é isso aí, hoje vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa dessa semana. Para participar é muito simples, nós temos o nosso e-mail aqui embaixo, sempre que você quiser, sugerindo uma pauta. Com certeza vamos tratar com carinho e, quem sabe, estaremos falando do assunto que você quer conhecer mais um pouquinho. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro.